Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje é um vídeo diferente do que normalmente eu faço, porque é um vídeo que eu fui convidado pelos alunos do jornalismo do Centro Universitário de Belo Horizonte, o UniBH, para falar sobre um pouco de produção de conteúdo para internet focado em YouTube, blog. Então eu falei um pouco da minha experiência com o All Pop Stuff, que já tem mais de 5 anos e meio, quase 5 anos e meio. Então eu expliquei um pouco como é que é o processo, como as coisas acontecem, e ficou bem legal. Eu não me esperava, não tinha intenção de postar isso no blog, mas depois da edição final do vídeo eu gostei muito, então resolvi compartilhar com vocês também, e espero que vocês gostem. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas vale a pena assistir. Não é porque eu fiz ou editei, mas vale a pena. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Lúcio e sou responsável pelo All Pop Stuff, allpopstuff.com, o blog, youtube.com/allpopstuff, e também por coordenar todos os conteúdos que a gente produz nas redes sociais. O All Pop Stuff ele começou em dezembro de 2010, foi 26 de dezembro de 2010, porque eu estava meio entediado, estava meio que sem ter o que fazer extra, sabe? Porque eu sou uma pessoa que não consegue ficar muito tempo parado sem fazer nada. Então eu resolvi fazer um blog, né? Porque uma professora minha falou na época que como era bom ter um blog para divulgar coisas que tu queria divulgar e não tinha um espaço. Aí eu criei esse blog pensando em fazer um conteúdo de entretenimento, fazendo no máximo um post por dia. Só que eu não sabia no que ia dar. O conteúdo era totalmente diferente, a forma como eu escrevia era uma forma muito mais pessoal, tipo eu escrevendo como se estivesse mandando essa dica para um amigo. Mas depois eu comecei a ver com o tempo, acho que foi ali por 2012, fim de 2011, início de 2012, que eu precisava mudar aquela linguagem. Não dá mais pra ser como, oi gente, oi pessoal, né? Tem muita blogueiros que usam ainda essa estrutura, nada contra, mas eu acabei mudando a minha estrutura de linguagem para conseguir manter o blog como eu quero, né? Até isso é uma questão que é um pouco difícil quando eu trabalho com colaboradores, que muitos dos meus colaboradores escrevem uma linguagem muito interpessoal, como se estivesse conversando com alguém. Então quando eu faço a revisão de postal, eu tenho que fazer toda uma adequação linguística, o que demora um pouquinho, mas eu acho que é importante até para depois eu digo para eles, ó, dá uma olhada como é que ficou, para tentar dar uma padronizada para os próximos, né? E eles acabam conseguindo, e é um exercício para mim e um exercício para eles. É um pouco demorado? Sim, mas vale a pena. Então eu acabei mudando esse meu estilo de escrita e também de conteúdo com o tempo. Quando eu decidi falar de entretenimento, eu não queria falar só sobre livros, eu não queria falar só sobre filmes ou sobre televisão ou música, eu queria falar sobre tudo junto. Então eu resolvi juntar todas as categorias e falar um pouquinho de cada, né? E o que hoje em dia é um pouco complicado às vezes, porque nem sempre tu tem conteúdo para todas as categorias. Por exemplo, se eu quero fazer um post por dia para cada uma, não é sempre que tem um conteúdo super interessante para cada. Então, na época, eu até fazia uma divisão, tipo, cada dia da semana era destinado para uma das categorias, então era uma coisa mais organizada, digamos assim. Mas eu acabava deixando muitas coisas para trás, que ficavam perdidas porque, eu não vou poder postar hoje porque hoje é dia de música, mas eu quero falar sobre filme, então ficava aquela confusão, depois eu cortei isso. Não via mais a necessidade. Quando eu fiz essa mudança de linguagem, eu fiz também essa mudança de estrutura, eu não queria mais fazer essa organização tão fixa, tão pesada, que aquele dia ter só conteúdo sobre aquele assunto. Então, deixei livre. E foi aí também que eu comecei a aceitar pessoas para colaborar no blog comigo, que eu não aceitava antigamente. Porque eu tinha meio que medo e também receio de como que ia ser isso, se eu ia ter condições de organizar todas essas pessoas, todos esses posts que iam surgir. Mas foi muito bom e é uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje. Quando a gente fala de cultura pop, é uma coisa que está muito forte hoje em dia. Em todos os sites de entretenimento ou portais de notícias tem uma seção de cultura pop, uma seção de entretenimento forte. E é uma questão de difícil concorrência. Tu precisa ter um diferencial no teu texto, uma informação a mais que vai ser útil para pessoa que está lendo, trazer o mínimo possível de links externos. Se tu conseguir deixar tudo dentro no teu post ali, meio que eu acabei levando para o YouTube também, que é tentar dar o máximo de informações ali, ou se não puder dar ali no vídeo, colocar na descrição ou colocar no post do blog da divulgação, para que as pessoas não tenham que ficar tanto tempo procurando uma coisa ou outra e desviar o foco do conteúdo que eu tô criando, desviar o foco para outras pessoas que criaram conteúdo parecido. E assim, para começar uma produção de conteúdo, seja para blog, seja para YouTube, é necessário ter vontade. E outra coisa que é necessária também é não ter uma ganância muito grande de achar que comecei a produzir hoje, amanhã eu tenho que ter 1.000 seguidores, semana que vem 2.000,
e no mês que vem eu tenho que estar com 1 milhão com a minha plaquinha de player de ouro em casa. Quero produzir conteúdo porque eu acho legal produzir conteúdo, porque é um desejo que eu tenho. Por exemplo, desde criança eu quis trabalhar na televisão, tive a oportunidade até o momento? Não. Então, o YouTube é meio que minha área segura, minha zona de conforto para teste do que eu posso fazer. Então tem muitas coisas que eu gosto de fazer aqui no YouTube, por exemplo, entrevistas. É uma coisa que eu só não faço mais porque eu não tenho tantas oportunidades para fazer viagem, que a gente não é tão grande assim para receber convites de produtoras que oferecem viagens para outros sites, por exemplo. A gente também recebe às vezes convites para fazer algumas entrevistas aqui no Brasil, mas o problema é que é tudo custo nosso, normalmente é dia de semana, não tem como a gente viajar, porque, por exemplo, eu divido o meu tempo de produção de conteúdo para a internet, tanto para o blog, tanto para o YouTube, com o meu período de trabalho. Eu trabalho 8 horas por dia, de manhã e de tarde. Então, à noite e fim de semana que sobra para eu produzir aquele conteúdo. Sem contar a vida social, que eu tenho que fazer essa divisão também, né? Porque não dá para viver só trabalho, internet e produção de conteúdo, que senão tu enlouquece. Precisa ter vida social, gente. Um canal que eu gosto muito é o Petit Comité, da Julia Petit, que quem conhece a Julia Petit lembra provavelmente maquiagem, né, tutorial de maquiagem, essas coisas assim, o blog dela é o Petiscos, mas o Petit Comité é um universo totalmente diferente de Julia Petit. É tipo, mistura tudo o que ela já fez, mas um programa de bate-papo. É isso, basicamente. E é um programa que eu gosto tanto de assistir porque normalmente os vídeos têm de 30 a 40 minutos, o que é super diferente dentro do YouTube, porque normalmente os vídeos têm tipo de 5 a 10, no máximo 15. O legal é que tu vê que é um conteúdo super interessante, que ele não perde a qualidade durante aquela meia hora ou mais, e vale a pena assistir. Então eu tô me inspirando muito nisso para começar a trabalhar com vídeos mais longos, que é uma coisa que eu quero muito fazer, até porque eu gosto de gravar vídeos com pessoas. Eu me sinto às vezes isolado demais gravando vídeo sozinho. Eu gostaria de ter, por exemplo, nesse momento, gostaria de ter alguém conversando comigo, talvez fazendo essa interferência nesse bate-papo que eu tô gravando para vocês assistirem. Isso é uma coisa que eu tô pensando, tô organizando, vendo como é que eu vou fazer. Outra coisa que eu gosto muito é ver vlog de viagem. Eu gosto muito, mas as minhas chances de viajar são muito pequenas, entendeu? De viagens longas ou para lugares super diferentes. Então o que eu tô pensando é organizar coisas que eu possa mostrar lugares que são legais, talvez até na minha cidade, mas estou vendo como é que eu vou fazer essa estrutura aí. É um trabalhinho maior, porque normalmente tu depende de uma segunda pessoa para fazer esse tipo de coisa. Mas vamos ver como é que vai ser. Vale a pena pensar em conteúdos diferentes e vale a pena tu ter essas referências para te montar o teu, não copiar. Dentro disso também tem uma questão do público-alvo, né? O público-alvo é muito difícil de lidar. Quando eu falava mais sobre livros no canal, que agora eu dei uma boa diminuída porque eu tava cansado de produzir conteúdo só sobre livros e também cansado de ver vídeos só sobre livros. Então eu acabei mudando um pouco o foco, trazendo um pouco mais de entretenimento diferente, e isso acabou mudando o meu público-alvo, que era de 16 a 22, passou de 25 para 30. E eu tenho 24 anos, o que é um pouco difícil para mim pensar num conteúdo de 25 a 30, porque eu não cheguei aos 25 ainda, vou chegar esse ano. Então é bem complicado eu pensar no conteúdo mais adulto. Até por isso que eu tô meio travado na hora de gravar vídeo, adiando às vezes algumas gravações, justamente por isso, pensando no meu público-alvo. Será que o meu público de 25 a 30 vai querer ver uma tag? Entendeu? Esse é meu ponto de vista. Porque não é nada, é aquele público ali que vai te divulgar para outras pessoas. E talvez essa pessoa de 25 a 30 consiga passar esse meu conteúdo para uma pessoa mais nova para aumentar esse meu público-alvo. Então, é muito interessante analisar esses dados do público-alvo para a gente saber que conteúdo a gente deve produzir ou que conteúdo está funcionando. Então, por exemplo, eu vejo que os meus conteúdos de bate-papo funcionam muito bem com esse público e é isso que eu tô gostando de assistir, Então eu vejo que é um reflexo, sabe, daquele conteúdo que eu tô assistindo, tá indo pro meu conteúdo que eu tô produzindo. Isso é muito bom pensar no que eu gosto de assistir e o que eu gostaria de produzir para os outros assistirem dentro de um público-alvo específico. Se tu não tem nenhum público-alvo ainda, tu pode criar um, mas nem sempre vai ser aquilo que tu espera. De repente tu cria um conteúdo para 10 a 15 anos, mas quem vai gostar são as crianças de 5 a 10. Não sabe? Tem que pensar no que tu quer produzir, para quem tu quer produzir e como. Mas de uma maneira simples. Não precisa ter uma estrutura de câmera, iluminação. Por exemplo, eu uso como iluminação, aqui ó, vou botar a mão aqui na frente. Uso uma luz de emergência, comprada numa loja de construção, essas coisas assim.
E pra mim tá ótimo, me ajuda muito. Tá me ajudando horrores por enquanto. Pode ser que em algum momento eu precise comprar uma segunda para fazer uma iluminação melhor, mas no momento eu não tenho condições financeiras de comprar um softbox, que seria o recomendado, essas coisas assim. Então a gente improvisa com o que tem, mas dá certo. E se tu vai criar um canal no YouTube, é bom sempre pensar nas outras redes sociais, né? Porque normalmente elas vão fazer interligações para divulgação. Então, no momento que tu pensa no nome pro teu canal, se tu não vai usar o teu nome, tu vai usar um nome mais específico, tipo eu que uso o All Pop Stuff, procura ver se nas redes sociais está disponível aquele nome que tu quer usar, até para dar uma padronizada, porque depois fica difícil de colocar vários nomes diferentes. E até fica mais fácil pro teu público encontrar mais rápido dentro das redes sociais ou do Google, seja lá onde for pesquisar. Claro, se você tiver interesse em fazer um site, um blog, seja lá como você quiser chamar, eu faço essa misturança mesmo, chamo de blog, chamo de site, então é isso. Se tu tem interesse de continuar produzindo esse conteúdo, vale a pena tu registrar o domínio, mesmo que tu não produza nada. Registra aquele domínio, se tu não for criar um blog, pega e redireciona o teu domínio para o canal do YouTube ou para a página que tu estiver utilizando, seja lá como tu quiser usar isso. Eu, por exemplo, tenho o blog não como... O blog e o YouTube, eles são conexões, são conteúdos que eu produzo de forma diferente, porque são plataformas diferentes, mas eles se conectam. Não só se conectam, como se completam, porque muitas das coisas que eu comento nos vídeos tem os links lá no blog para facilitar o encontro das informações, como eu falei anteriormente, sabe? Para não ficar tudo perdido e as pessoas saírem do foco e esquecerem de terminar de assistir meu vídeo ou esquecerem de terminar de ler o post. Muitos produtores de conteúdo que eu estou fazendo é ter o seu site para outras iniciativas, por exemplo, lojas, ou ter textos complementares. Por exemplo, falei sobre um assunto, mas eu quero desenvolver um pouco mais, só que vai ficar um vídeo muito longo e eu não quero fazer vídeos longos. Vai pro blog e continua escrevendo sobre aquele assunto. Mas é isso, vale a pena tu ter o domínio, talvez se tu não quiser criar um conteúdo específico para blog e para site, tem o domínio só para dar uma garantia. Vai depender da tua vontade. Da mesma forma que se tu não tiver vontade de produzir conteúdo pro YouTube, pode ser que tu não tenha vontade de produzir um conteúdo para blog. Tem que ver o que tu quer fazer, se realmente tu quer fazer vídeo, se tu realmente quer fazer texto. Muita gente gosta mais de fazer vídeo do que fazer texto ou vice-versa. Eu gosto dos dois, só que eu tenho, por exemplo, pouco tempo para fazer vídeo, para editar o vídeo, para subir para o YouTube, então esse é o meu problema. Eu queria fazer mais vídeos, mas não estou tendo tempo suficiente para isso. Então eu complemento com os textos do blog. Para a parte de divulgação dos seus vídeos, ou dos seus posts, seja lá para qual tipo de conteúdo está produzindo, tu precisa ter um espaço de divulgação. Porque é muito difícil tu manter um blog, um canal do YouTube sem divulgar em outras redes, seja o Twitter, seja o Facebook, seja o Snapchat. Então é bom tu ter um espaço fixo para fazer, nem que seja uma atualização automática. Porque no YouTube, por exemplo, quando tu envia um vídeo, tu tem a opção ali compartilhar. Aí dentro do compartilhar tu pode marcar quais redes sociais tu quer mandar. Se eu não me engano é Twitter e Google+. O Google+, eu vou dizer assim, ó, ele não é uma rede que movimenta pessoas, mas ele ajuda a encontrar no Google o assunto. Então se tu na tua descrição do vídeo tiver uma boa informação, o Google Plus vai redirecionar para o Google e se a pessoa está pesquisando alguma coisa, vai encontrar o teu vídeo de alguma forma. Então acaba sendo uma boa rede social também para fazer uma divulgação. Para mim, no caso, o Twitter é o melhor lugar para fazer divulgação. Tanto na minha conta pessoal, que é LúcioPM, caso você não me siga ainda, e todas as outras redes sociais também é LúcioPM, tá? Como na conta do blog, é um lugar que eu tenho bastante divulgação, é um lugar que no momento que a pessoa curte lá o vídeo e vai pro Twitter que a pessoa gostou de tal vídeo, eu curto e retuito aquele tweet, então é muito importante uma questão de interação. Se a pessoa já comentou alguma coisa no Twitter, tu já responde. Então contrata a rede social certa. O Facebook, depois das mudanças dos algoritmos, cagou, né? Se tu não faz uma publicidade, paga ali o mínimo, que eu acho que agora tá R$13, o mínimo para fazer um anúncio, tu tem uma certa dificuldade de alcançar um número grande de pessoas. São poucos os meus posts que viralizam mesmo, tipo assim, a minha página não tem 3 mil seguidores no Facebook. Então o que acontece? Ele tem uma média de 10 a 20% por post. É essa média que eu faço de pessoas que foram alcançadas por aquele conteúdo. Quando passa de 100%, é muito louco, porque a gente tem uma questão de compartilhamento, às vezes, de 15 vezes. É muito difícil ter 15 compartilhamentos em alguns posts, mas às vezes eu me impressiono com a quantidade. Porque daí eu vejo que, aquilo dali tá dando certo, entendeu? Então,
o Facebook é uma boa ferramenta para te ver o que está dando certo. Pelo número de curtidas, pelo número de compartilhamento, pelo alcance. Tem muita gente também que usa o Facebook de certa forma. Pega um trechinho do vídeo, talvez um trechinho meio polêmico do vídeo, recorta e bota ali para fazer a divulgação. Ah, veja o vídeo completo em tal lugar. Daí vai ali o link. Mas aí depende de cada um. Eu nunca fiz isso, pra falar a verdade, até seria um teste que eu deveria fazer pra ver se dá certo. E tem muita gente que fala que tem uma questão de horário, qual horário certo pra postar no Facebook, qual se não tem, se tem. Eu tinha um horário muito bom antes dos algoritmos, que era tipo das 11 às 5 da tarde, mas depois dos algoritmos ele foi pro brejo, não tem mais horário certo. Às vezes eu posto de manhã dá super certo, às vezes eu posto de tarde dá certo, de meio-dia dá certo, de noite. Às vezes eu posto tipo 5 para meia-noite, o post dá super certo, porque é o pessoal que fica de madrugada sem dormir, com insônia, essas coisas assim. Então acaba vendo. E não que seja um público ruim, é um público bom que pode divulgar o teu conteúdo. Mas eu acho que é isso, eu espero que eu não tenha deixado vocês confusos. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem mandar mensagens lá pro meu Twitter, podem entrar em contato pelo Facebook e a gente conversa. A gente pode continuar esse bate-papo pelas redes sociais e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, All Pop Stuff em todas as redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E também minhas redes é tudo Lúcio PM, tá? Instagram, Snapchat, Twitter e Facebook, vocês me encontram como Lúcio Pozobon. E aí, gente, gostaram? Eu espero que sim. Se você quiser deixar algum comentário, aproveite o espaço de comentários do YouTube ou comenta lá nas redes sociais que a gente vai estar comentando tanto no All Pop Stuff, tanto no Lúcio PM. É só entrar em contato lá que a gente vai responder. Gente, no caso eu, tá? Só pra deixar claro. Mas antes de finalizar o vídeo e fazer as coisas de sempre, né? Curta, se inscreva, essas coisas assim. Eu tenho que falar o nome das pessoas dos alunos que entraram em contato pra eu gravar esse vídeo. Tá bom? Bernardo Franco, Camila Ferreira, Caetana Lisboa, Débora Cursino, Lucas Duarte, Michele Martins, Mirna Martins e Paula Gargiulio. Espero ter acertado. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem podem entrar em contato. Se você também quer algum vídeo específico, né, para sua faculdade, alguma coisa assim, entre em contato @allpopstuff.com que eu respondo e vejo se tem uma possibilidade pra gente gravar. Ou até, quem sabe, eu ir numa turma de faculdade, eu nunca esperei isso, mas estamos, né, estamos aí. Quem sabe podemos participar de cursos, palestras, coisas assim. Nunca pensei nessa possibilidade, mas vamos lá. É isso por hoje. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal, que é muito importante. E também curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e até mais.